O vô das minis. Semana passada falamos ali sobre os temas de coleção, falamos de uma necessidade de organização na coleção. E daí, muitas pessoas comentaram, algumas comentaram dentro do vídeo, outras comentaram fora do vídeo. A grande maioria comentou fora do vídeo. E aí resolvi então falar um pouco mais sobre como é que eu consigo fazer um planejamento, como é que eu consigo planejar a minha coleção, saber exatamente o que eu vou caçar. Então, em linhas gerais, vamos mostrar aqui algumas coisas que fazem com que você facilite a sua busca, né? Vamos começar não falando sobre como fazer um tema, mas uma das coleções de 2025 que estão completas aqui na mesa, né? Sempre que uma coleção ficar completa, vamos trazer aqui para a mesa. É uma coleção pequena de 2025, uma das menores, daqui a pouco a gente vai olhar. Tem ali um computador que tem uma planilha que daqui a pouco nós vamos explorar, né? Mas essa coleção aqui de 2025 é uma das menores que tem. Ou seja, ela tem cinco modelos na coleção. Tem 5 modelos. É a coleção Reverse Rake, que é essa coleção. O que significa, né? Sempre tem um significado. Reverse Rake, por exemplo. No Brasil, seria um carro que é com a frente rebaixada, seria denominado rake. Então, com a frente rebaixada, aqui um carro que tem a frente rebaixada, seria um formato rake, uma gíria no automobilismo. E a reverse rake seria o contrário, é um carro com a frente alta e a traseira rebaixada. Então, se notar num carro aqui, vamos pegar aqui um que fica mais fácil notar isso. Todos eles têm uma traseira rebaixadinha e tem uma frente alta. Tem uma traseira lá rebaixadinha e uma frente alta. Reverse rake. Essa coleção aqui, apesar dela ter 5 apenas modelos, ela tem algumas variações e no total a coleção tem 2, 4, 6. Tem o primeiro, que é uma variação. Eles chamaram aqui de Cruise Bruiser. Ela tem uma variação rosa e uma variação amarela. Então, quem for fazer essa coleção em 2025, vai caçar apenas esses 8, né? Tem uma Ram 1500 2023. Bonita a roda dessa Ram aqui. Bonita. Muito bonito esse carrinho aqui. Para quem coleciona o tema de picapes, uma picape que com certeza a pessoa colocará na sua coleção. Tem esse aqui, Later Crater. Ele tem uma variação roxa, meio roxa, e uma variação meio vermelha, cor de abóbora. São as duas variações. Depois, tem o número 4, que tem uma variação, aliás, uma variação importante, que é essa Corvette 62 Gasser. Ela tem a comum e a variação Super Treasure Hunt. Conforme nós já falamos, tem lá o símbolo, que é difícil de pegar, não é fácil não, mas a pintura é diferente, a rodinha é diferente e é o Super Treasure Hunt da coleção. Por último, tem esse Honda Civic, que já saiu em algumas outras coleções, mas ele completa o oitavo modelo, a oitava mini, não modelo, a oitava mini dessa coleção aqui. O que é interessante, né? Bom, além do termo, né, que é reverse rake, ou seja, frente alta, traseira baixa. Se fosse só rake, frente baixa, traseira alta.
tem esse aqui, essa mini aqui também ela é interessante, porque ela remete lá aos anos 50, 60 do século 20, que é uma Gasser, é uma Corvette Gasser. É outro termo no automobilismo. Eu era jovenzinho ali antes da adolescência e eu via as revistas dos Gassers, que são gas, no inglês é gasolina, né? São carros a gasolina, modificados, colocados motor, que nem esse aqui está identificado, um motor aqui de 8 cilindros, carros modificados, que eles colocavam inclusive o escapamento saindo logo perto do bloco do motor, carros barulhentos, e eram os Gassers, eles eram movidos a gasolina. Então é outra curiosidade, né? Bom, essa coleção dessa série, por ser curta, ela nem tem o nível 4. Então qual é? Nível 0. Pego só os que eu gosto, lembra? Vamos só rever aqui. Eu só gostei desses aqui. Só gostei dessas minis aqui. Peguei apenas elas. Esta. Nível 0. Nível 1. Eu pego uma de cada da série. Aqui. Nível 1. Peguei uma de cada da série. Nível 2. Peguei as variações da série. Nível 2. Nível 3. Fui atrás, sempre no mercado nacional, fui atrás da STH, da Super Treasure Hunt. E nível 4, eu iria atrás de alguma importada. Exemplo. E como aqui não teve nenhuma importada exclusiva, então ela parou no nível 3. Quem coleciona, por exemplo, Honda Civic? Então eu trouxe aqui, deste ano, teriam 3 tem vários Honda Civics, mas este aqui teriam 3. 2 do mercado nacional, bonitas essas minis aqui desse Civic Type R, tipo R, rodinha muito legal essa rodinha. Mas essas 2 aqui saíram no mercado nacional, esses 2. E esse aqui saiu só no mercado americano. Então essa amarelinha saiu apenas no mercado americano. É interessante que atrás, né? Atrás tem lá o selo de segurança do Inmetro, mas nessa que é do mercado exclusivo do mercado americano, não tem esse selo do Inmetro. Então essa aqui, quem coleciona Civic foi atrás dessas três minis aqui esse ano, desde que pegue também a do mercado americano. Existe aí algumas pessoas que falaram para mim, eu coleciono só Super Treasure Hunts. Eu coleciono a dupla. Eu coleciono o Super Treasure Hunt e o comum que saiu dele, a dupla deles, por exemplo, 2025. Minha coleção é só dessa forma. Como que eu fico sabendo então quantos que eu tenho que caçar? Eu já dou uma trabalhada nessa planilha e vou buscar aqui apenas vamos ver aqui, onde que ficam aqui os Super Treasure Hunts. Versão aqui. Eu vou buscar só os Super Treasure Hunts. Quantos são nesse ano? Nesse ano são 15. Normalmente são 15. Eu tenho uma estatística, tem uma outra planilha ali que tem uma estatística. E a pessoa então vai atrás de quanto? 30, porque ela vai 15 são dos Super Treasure Hunts e 15 dos comuns. Então ela vai atrás de 30. Aí, enfim, essa planilha aqui eu vou fazer uma explicação um pouco mais demorada apenas dela, para que você, e eu vou disponibilizar inclusive essa planilha,
para que você também possa administrar aí a sua coleção e a sua caçada. Mas eu queria apenas mostrar que da forma como que eu faço, que eu estou fazendo. E como que foi ao longo do tempo, né? Teve também uma pessoa que comentou, e algumas outras, inclusive, esse aqui é raro, essa mini vai ficar rara, essa mini aqui, ela tem procura, né? Algumas perguntas que fizeram nos comentários, mas tem muitas perguntas que fazem fora dos comentários aí os colecionadores, né? Olha, tem um colecionador amigo meu que fala assim, tem 2 tipos de minis raras. A mini que é fabricada rara, então um Super Treasure Hunt, ele é uma mini rara, um Super Treasure Hunt é uma mini rara, ela é fabricada rara. Ela é fabricada com menos quantidade do que uma que é normal. Então ela já é fabricada como rara. Essa é uma mini que você já sabe que vai ser difícil de encontrar e que o valor dela é maior do que as outras. Então é uma mini rara. Mas existe a outra que fica rara. Qual é que fica rara? E aí tem uma brincadeira que esse amigo faz, que ele fala assim, olha, são milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares que são feitas dessa. Não sei, é uma quantidade grande que eu não tenho ideia de quanto seja. Mas essa aqui é uma mini comum, esta é a Super Treasure Hunt e essa é a mini comum. Super Treasure Hunt. Tem lá um símbolozinho lá embaixo. Mas a que não é fabricada como rara, sabe como é que ela fica rara? Assim, ó. É um blister. Está no blister, tem o certificado lá de nascimento dela, certo? A sua mini fica rara porque tem gente que pega aí, abre, joga fora, tira do blister. Virou uma luz. O que aconteceu com aquela do blister? Ficou um pouquinho mais rara. E milhares, dezenas de milhares de pessoas fazendo isso. Arranca, pronto. Então tem uma que é fabricada como rara e tem uma que fica rara. Então não se preocupe muito. Puxa, essa mini aqui vai ficar rara, vai ficar rara. Enfim, isso não se preocupe. Faça a sua coleção dentro dos limites que você mesmo der para a sua coleção, o tema da coleção, e vá vendo ao longo do tempo como é que fica. Então os JDM, eles são bons? Eles ficam raros? Atenção, o que é o JDM, né? Vamos colocar no português, né? Mercado Doméstico Japonês, MDJ, né? O JDM está em inglês. Então, Mercado Doméstico Japonês. Eu vou te falar, mercado doméstico japonês, creio que vai ser uma das minis que vão ficar bem procuradas e provavelmente raras, né? Eu mesmo acabei mostrando 3 aqui hoje, né? Essa aqui um pouco mais difícil já logo de cara, porque é só do mercado americano, mas essas aqui promete. Esse mercado dos japoneses promete, né? Eu trouxe aqui algumas dos anos anteriores para ilustrar. Ano 2024 tem esse do Gojira, do Godzilla, né? Aqui, mas eles falam Gojira. Enfim, são minis que prometem ficar assim um pouco mais procuradas. Vão ficar raras? Não sei, é coisa de moda. E essa moda não é tão antiga, né, de buscar os japoneses. Foi mais aí com relação ali no começo dos anos 2000, pouco lá, por volta dos anos 90 para cá. O que eu posso mostrar aqui de antigas que chamavam a atenção? Antigamente, o mercado doméstico japonês não era moda. Aqui nós estamos lá nos anos 70, né? Tinha uma ou outra mini que fazia sucesso. Os Datsuns, né? Essa é uma mini da Lesney Matchbox, feita na Inglaterra. Deixa eu ver aqui.
do ano de 1973, essa Mini. Uau! Já estamos aí, estamos em 2025, 52 anos. Tem lá o volantinho do lado direito. E era comum as Minis abrirem, né? Principalmente as Matchbox, feitos na Inglaterra. Feitos na Inglaterra. De ponta cabeça. Opa, tá de ponta cabeça. Feitos na Inglaterra, muito cobiçados. Ficou rara? Provavelmente ficou rara. Poucas pessoas mantiveram ela nessas condições em 50 anos. Então ela acabou ficando rara por si, mas não era moda, viu? Não era moda. Não, os japoneses não eram moda. Nessa época, 50, meio século atrás. Quem era moda meio século atrás? Os europeus eram moda. Os muscles, esses sempre foram moda, né? Eu trouxe aqui, inclusive, alguns muscles brasileiros, praticamente, né? Muscles brasileiros que a Hot Wheels trouxe aí nos últimos anos. São só alguns exemplos. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui, inclusive, esse Dodge aqui, ele abre o capôzinho. Ele abre o capô. Que ano que é esse aqui? Esse aqui é 2006. 2006. Tá pequenininho aqui. Então, os muscles sempre fizeram sucesso. Os europeus. E aí tem uma curiosidade, ó. Uma curiosidade aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui é um europeu, né? O De Tomaso Pantera. Mas a molecada não gostava muito. Por que a molecada não gostava muito? Vou mostrar pra vocês, ó. Apesar dele ser lá do ano de... Vamos ver aqui. Ele é do ano de 1975. Sabe por que a molecada não gostava? Vou contar aqui, ó. Hong Kong. Ele não era inglês. Ele não era feito na Inglaterra. Apesar de bonitinho, vocês vão ver a diferença. Vamos ver a diferença aqui. Vamos pegar um outro aqui que é feito na Inglaterra na mesma época. Maserati Bora. Acho que até antes. Acho que esse Maserati Bora aqui. 1972. Feito na Inglaterra. Mas olha a diferença de acabamento. Diferença de Mini. Então, a criançada não gostava desses aqui. Hoje até que esses aqui também têm um certo valor. É a mesma coisa dos Hot Wheels. Os Hot Wheels, quando eram feitos em Hong Kong, a criançada não gostava, queria feito nos Estados Unidos. E eu estava no meio, porque nessa época aí também era criança. Um Lesney Matchbox inglês versus um Lesney Matchbox Hong Kong. Não é o mesmo carro, mas dá para notar aí a diferença, né? Aqui, isso aqui já era plástico na época, esse aqui não, esse aqui era metal. Então a criançada já tinha a sua preferência. Teve outra época que era Volkswagen. Todo mundo queria Volkswagen. E ó, já faz tempo, hein? Vamos trazer aqui Volkswagen lá, da linha curta, da linha pequena, da Matchbox também, lá dos anos 60. Então essa é uma TL lá dos anos 60 do século 20. Essa TL com farolzinho redondinho não saiu aqui no Brasil. Aqui saiu a TL com farolzinho primeiro retangular, depois com 4 faróizinhos redondinhos. Mas o carro era o mesmo. Mas foi febre. Os Volkswagen. Então, o que acontece ao longo do tempo? Fora os muscles, que sempre eu vejo acontecer, sempre aparecer, fora os europeus, agora também tem os japoneses que estão aí aparecendo, né? Então, o tema da coleção é importante para que você possa organizá-la. A raridade é o que vai acontecendo ao longo do tempo. Fora os que são fabricados como raros,
aqueles que vão sobrevivendo ao longo do tempo vão acabando ficando raros. E como o meu amigo, né, volto a dizer, como o meu amigo fala, ele fica contente, né, uma brincadeira que ele faz, ele fala, puxa, fico contente, cada um que arranca uma mini do blister, a minha que está no blister ficou mais rara. Por falar em fabricados como raros, aqui nós estamos lá, sempre vai mudando, né, porque a Mattel, ela sempre vai fazendo alguma coisa diferente. Ela coloca o símbolozinho, ela coloca o símbolo. Hoje em dia, esse símbolo que informa se é uma Super Treasure Hunt. E aí eu vejo gente lá na gôndola, né, dando uma olhada, dando uma chacoalhada. Atenção, vai para a gôndola, vai caçar, já tenha em mente quais são os carrinhos, veja eles na internet que fica mais fácil. Mas como que era lá em uma Super Treasure Hunt e uma comum lá no ano de 2010? No ano de 2010 tinha isso aqui que era de diferente, ó. Se você olhar aqui atrás, todas têm o TH, nessa época eles tinham TH. Vinha até escrito Treasure Hunts, que era uma coleção. Mas quando ela realmente era uma Treasure Hunt, uma Super Treasure Hunt, ainda não tinha muito essa nomenclatura, mas estava começando. Quando ela era uma Super Treasure Hunt, ela tinha um símbolo monetário aqui, né? Então essa aqui é uma Super Treasure Hunt, olha lá, símbolozinho monetário, e essa aqui era comum. Mas mesmo assim, se olhar, as duas tinham uma base de metal, uma basezinha mais trabalhada, né? Mas essa tinha uma pintura diferente e também tinha um símbolo diferente. Ela tem detalhes que são diferentes. E como é que era antes disso ainda? Vamos lá olhar aqui. Antes disso, vamos voltar no tempo. Lá em 2006, as duas tinham, por exemplo, esse símbolo de baúzinho, né? Mas a que tinha um baúzinho aqui na frente era considerada a Super Treasure Hunt. E a que não tinha o baúzinho não era considerado. Aqui na frente elas são tinha só essa diferença do mesmo ano. Então a caçada sempre se dava de alguma forma que você buscava as fabricadas como raras, né? Aqui tem o símbolo TH, essa outra aqui, deixa eu ver aqui, mas creio que não tem o símbolo TH, esta aqui. Então a coisa ficava assim. Eu posso até voltar um pouco mais no tempo, anos 90 também, mas lá já era bem mais, bem menos evidente as fabricadas como raras, né? Eram menos evidentes. Aqui nenhuma dessas tem o baúzinho, apesar de serem Terrantes, de uma série Terrantes. Nenhuma tem aquele baúzinho, a não ser atrás. Vamos ver aqui atrás. Acho que atrás elas têm. Isso. Aqui atrás elas têm o baúzinho. Mas não tinha esse baúzinho aqui desenhadinho na frente, como tinha este aqui. Esse aqui tinha o baúzinho na frente. Aí a molecada já pegava. Aqui não. A bela Corvette, belo Camaro. Carros que fizeram aí sucesso numa época. Eu falei dos Volks, aqui no Brasil também tinha os Volks, até tá faltando, nossa, tá faltando muitos Volks aqui. Tá faltando muitos Volks aqui que saíram, os SP2. Enfim, também foi moda buscar os Volks. E os relançamentos, né? Para falarmos também, que teve gente que perguntou assim, escuta, mas também tem relançamentos. Às vezes, relançam e vendem como loose um relançamento da época. Faz um relançamento de uma mini da época e vende a loose
como sendo a original da época. Tem que tomar cuidado. É uma questão também de você pesquisar, né? Essa questão do relançamento. Por exemplo, aqui a Matchbox, há um tempo atrás, nem lembro quando foi, mas há um tempo atrás, aí nos anos 2000, começo dos anos 2000, acabou fazendo uma série limitada, limitada a 25 mil unidades. Ela relançou uma quantidade de veículos, mas algumas pessoas falam, mas tem gente que vende como se fosse da época, que foi em 1972. Por que a pessoa faz isso até às vezes de má fé? Aqui eu tenho fora um Luzi desse que está lá no blister, né? E aqui eu tenho 2 originais da época. Aqui os de 1972 mesmo. Vamos olhar aqui. Aí é só olhando diferenças mesmo para saber, né? Se você olhar aqui, 1972 também está escrito aqui. Então é onde a pessoa fala, puxa, mas pode ser que eu compre um desse achando que é lá de 1972 e não é. Realmente, esse aqui não é, esse aqui é dos anos 2000 ou por volta dos anos 2000. Bonito ele, tá pintado, aqui os pistões estão pintados, a traseirinha pintada, aqui parece ser um Zamac, mas eu tenho dúvidas se é realmente um Zamac, enfim. E o que tem de diferente aqui? Made in Thailand. Então é feito na Tailândia. E o de 1972? Tá aqui, ó, a diferença já. O feito em 1972 é feito na Inglaterra mesmo. E aqui dá para notar mesmo que é um Zamac. Não tem a pintura da traseira. O adesivo é um adesivo bem parecido, mas esse é o de 1972. Não tem essa pintura. Não tem pintura aqui na frente. A rodinha é a mesma. A rodinha é a mesma. Mas dá para notar a diferença. Quando? Quando você coloca um perto do outro. E quando está longe, aí é difícil. Aqui estão as variações, por exemplo, de cor que tinha na época. Esses 2 são de 1972 mesmo. Então, essa é para responder um dos questionamentos que fizeram com relação a itens raros e, eventualmente, itens que são relançamentos e que é difícil quando ele está loose. Imagine que está loose, está ali solto, né, sendo vendido na internet. Tem todo o jeitão de ser realmente de 1972, mas não é. Então, todo cuidado para quem só busca os raros ou ter em sua coleção uma série de itens raros para ela criar valor, atenção, é uma busca complicada essa, porque ela pode envolver algumas pessoas não tão bem intencionadas. Enfim, dei uma passada rápida, apesar de mostrar a série Reverse Rake, ela completa já, né? Já completa para o ano de 2025. Dei uma passada rápida nos assuntos que vieram por conta dos temas que eu falei no último episódio. Como que eu me organizo? Passei rápido. Eu vou colocar essa planilha e vou fazer um vídeo mostrando exatamente todas as estatísticas que são interessantes também de se ver, mas que ficaria pesado aqui nesse vídeo. E também mostrei as minis ficando raras ao longo do tempo e outro assunto que também permeou. Atenção, mas nos temas eu vou atrás de algumas minis que são raras, pensando que elas são feitas lá na época, mas elas são relançamentos. Atenção para tudo, né? Como eu falei dos europeus, né, que eram famosos aí nos anos 70, vamos terminar com eles aqui, já que trouxe essas caixinhas, fica uma bagunça, né? Como eu trouxe essas caixinhas, olha essa BMW aqui. BMW, ela é de
1976, mas feita na Inglaterra. Feita na Inglaterra. Uma bela BM, 1976. Puxa vida, ano que vem ela completa meio século de vida. Escapamento, muito bonita essa BMW. Fazia sucesso os europeus nessa época. Esse Renault, ou eles, como falam, né, Renault, mas esse Renault aqui, ele abre portinha também. Ele abre portinha. E tá falando que tem suspensão. Vamos ver. Tem suspensão, ó. Tem suspensão. Aí. Também uma miniatura. Deve estar com seu meio século também. 1974, está com 51 anos. Esta aqui. Gosto dela. Gostava. Os europeus, eles eram bastante procurados nessa época aqui. E eu vou falar para você. Nessa época aqui, que eu estou falando de 55, quase 60 anos atrás, era o que tinha, viu, também. Não é que você tinha toda essa possibilidade, internet nem existia, toda essa possibilidade de olhar, fazer as pesquisas. Não, no máximo que você encontrava era um catálogo pequenininho, e no máximo também o que estava disponível nas lojas. E Hot Wheels era pouco há 50, 60 anos, era mais os Lesney, né? Vamos ver este Citroën aqui agora. Que bela maquininha aqui também, hein? Ah, ele tem o engate para trailer. Esse carrinho aqui é de 1972 também, né? Tá aparecendo aqui. 71, 72, não sei. 71. Pronto, a Aline falou 71. Aqui já é uma suspensãozinha mais dura. Aquele outro é uma suspensão mole. Ah, olha lá. Interior creme. Muito bonitinho. Difícil a fabricação desses carrinhos que tem partes móveis, viu? Não fica pensando que é uma fabricação fácil. E o Rolls Royce também era um que se buscava. O Rolls Royce, o Jaguar também, deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui tem uma suspensão legal, esse aqui. Olha que bela Mini. Aí, interior vermelho desse Rolls Royce. Direção do lado direito. Bem puro esse aqui. Olha lá. Ele é de 1970. 1970, né? 1970 esse aqui. Esse já tá lá com seus 55 anos de existência. E, óbvio, como eu falei que tinha os Muscles, que eram o nosso... Ah, por falar nos Muscles, para quem gosta de ver esses carros, esses Muscles, na época mesmo, assiste, busca aí em algum lugar, assiste o seriado Os Gatões. Seriado, não filme, seriado, que é lá dos anos 70. Vai ver esses carrões aqui, tudo andando na terra. Por quê? Porque era também o que tinha na época. Muitas cidades, inclusive aqui no Brasil, era tudo na terra. Então esses carros você via andando na terra. Olha esse Mustang Boss aqui. Esse Mustang Boss. Ah, esse aqui, ó. Levanta o capô. E tá falando que tem suspensão para corrida também. Vamos ver esse carrinho aqui. Olha só. Olha só, vamos ver se tem suspensão. Tem sim, ó. Ó a suspensãozinha dele, ó. Ó. Vamos ver quando que esse aqui nasceu. 1972, né? 72 aqui. 1972. 53 anos. Ó, abre o capô. 8 cilindros. Ó. Também em inglês, Matchbox em inglês. O interior ali tá parecendo que é um interior cromado, prateado. Olha aí, traseirinha dele. Aí,
Trava o capô ainda, vê se pode. Vê se pode. Isso são os exemplos que eu trouxe hoje, neste nosso encontro semanal. Fico devendo então esse vídeo explicando direitinho a nossa planilha. E sempre que eu gosto de trazer na mesa, eu gosto de mostrar todos antes de sair, né? Antes de ir embora. Aí. Olha esse dragster aqui. Esse aqui é 1971. Ele é bege. Eu tenho as variações de base dele também. Aí. Mas ele ficava assim. Bela miniatura. Aqui saiu também. Como numa série de retrospectiva. Também saiu. Obrigado por mais essa sua visita. Espero ter mostrado mais algumas minis legais aí. Espero também ter colaborado para que você possa realmente criar um tema para sua coleção. E coleção é uma coisa que é interessante que seja levada a sério. Um abraço de colecionador. Tchau. Peraí. Tem o Zé Luiz que fala: puxa vida, você apareceu lá num vídeo com uma camiseta, você apareceu... Mas aquelas camisetas, aqueles patrocinadores, eu não tenho visto. Sim, Zé Luiz, já expliquei para você. A camiseta, às vezes que eu tenho usado, também remete a um colecionismo. Ou seja, essa aqui deve ser lá por volta de 2009, 2010, já tem um bocado de tempo também. Então os patrocinadores já são antigos. Um grande abraço de colecionador, e coleção é uma coisa para ser levada a sério. Muito obrigado, até o próximo.